Olá, como vão vocês? Espero que estejam bem, todos com saúde e espero realmente que vocês estejam aproveitando as aulas a respeito de elegia latina, mais especificamente acerca da poesia de Propércio. Hoje, dando continuidade então às nossas aulas, nós faremos a leitura de mais 3 poemas de Propércio, ainda tendo em vista a questão de seus interlocutores. Na aula passada, nós tratamos de um interlocutor específico, que era Galo, né, que aparece 5 vezes nas elegias de Propércio, e que nós defendemos que seja uma personagem só, lembrando sempre que a carga de ficcionalidade que nós temos nesse tipo de poesia é enorme. Ainda que os personagens tivessem existido, isso não significaria obrigatoriamente que nós estaríamos diante de uma poesia ou de uma poesia que fosse capaz de referendar alguma relação com a história vivida. Né? Então, eu gostaria de deixar claro isso, e hoje trataremos de 2 interlocutores. O primeiro é baço e o segundo é pôntico. E, portanto, nós iremos trabalhar as elegias 1-4, 1-7 e 1-9. As duas últimas, 1-7 e 1-9, formam um par, porque se referem à mesma personagem, à mesma persona elegíaca, que seria pôntico. E no primeiro caso, a outra persona seria baço. Como nós vimos e defendi uma hipótese de que Galo, que aparece naqueles poemas, se trataria de uma rivalidade não só amorosa, mas também poética, então não poderia ser outra a referência a não ser a do poeta elegíaco Cornélio Galo. Pois bem, então começo a leitura do poema, ou da elegia 1-4 de Propércio, dizendo também que existe, além de uma possibilidade muito grande de que isso sejam personagens artificiais, né, também há quem defenda, e é um professor inglês que defende com muita veemência o fato de que esses 2 personagens, principalmente Galo e Pôntico, seriam, na verdade, pseudônimos de poetas do mesmo círculo, o círculo de Mecenas, e, portanto, um poeta que seria um poeta baixo, de gênero baixo, portanto, provavelmente Epodos, e o outro, um autor de poesia elevada, grave, épica. Então, nós teríamos um autor de Epodos e um autor de epopeia de um mesmo círculo, que seria o de Mecenas, e isso nos levaria a crer imediatamente que faria Propércio referência, quando falasse de Baço, falaria num pseudônimo dado a Horácio, Horácio que escreveu um livro de Epodos, que são poemas de invectiva, e o outro épico, que não poderia ser outro a não ser Virgílio. Pois bem, vamos então ao poema 1-4 de Propércio. Antes disso, deixa eu desligar meu telefone antes que ele faça alguma besteira aqui. Então vamos lá. Ok. Poema 1-4. Por que, louvando tantas moças, caro baço, queres que eu mude e deixe a minha dona? Por que tu não suportas que eu prossiga a vida na minha costumeira escravidão? Ou seja, ele então conversa, explicita que Baço fique falando a respeito de outras moças, enquanto ele não quer saber, ele quer saber de Cíntia. Mesmo que louves a beleza de Nicteide, Antíope, ou da Hermíone espartana, de todas que nasceram na era das belezas, Cíntia não deixará que tenham nome. Isto mesmo, não permitirá que ganhem fama. Então aqui já começa um dado interessante. O fato de Cíntia não permitir que as outras mulheres, entre aspas, portanto,
não irá permitir que lhes façam fama. Isto quer dizer que a poesia de Cíntia sempre será mais importante ou mais bem acabada ou com um apego dos leitores muito maior do que essas mulheres que Basso teria o contato. Então, quer dizer, está fazendo um jogo aí a respeito da poesia que Basso propõe e a poesia que ele mesmo propõe. Essa referência a essas duas personagens míticas, Nicteide e Antíope, ela é filha de Nicteu e ela foi amante de Júpiter. E foi mãe de Anfíon, que também vai aparecer num poema próximo, ou seja, no poema, se não me engano, no 9 ou no 7, mas acho que é um 9. A Hermíone espartana, ela nada mais é do que a filha de Helena, reconhecida por ser o prototipo da beleza universal na antiguidade, né? Filha de Helena e Menelau, né? Que foi disputada, teve o amor disputado tanto por Orestes como por Neoptólemo, tá certo? Ok. Então, continuando. Então, não deixará que tenha um nome, mesmo se um duro júri a compara a figuras tão finas, nunca sairá por baixo. Porém, no meu furor, a beleza vale pouco. Por outras coisas, Basso, aceito a morte. Por sua corpura, a graça, a longa arte e os gozos que colho em sua saia silenciosa. Saia silenciosa, na tradução, não gostei dessa solução do Guilherme. E ele está falando sobre a veste, né? Quer dizer, e ele usa a palavra veste, vestis, né? Uma palavra da terceira. Então, sob as vestes, ou seja, sob o manto, sob a roupa, mas saia acho que não dá, fica um pouco anacrônico. Mas ele colhe o quê sob a saia? Né? Ele colhe o corpo, da poesia, por isso as artes, né? As artes. E o gozo, a poesia erótica, enfim, que ele está colhendo sob o manto da elegia, sob a sua ocultação, sob a sua ambiguidade, que justamente confunde poesia e também amores. Pois bem, continuando. Quanto mais tentas acabar com nosso amor, com mais fidelidade te enganamos. Ou seja, existe uma cumplicidade de Cíntia com o ego elegíaco, no caso Propércio. Não sairás impune. Então agora vem uma imprecação, isto é, ele vai usar a mesma arma que é usada nos Epodos, tá certo? A insana saberá. Será teu inimigo escandaloso. Então, Cíntia, não vai me confiar a ti, nem procurar-te ao recordar a ofensa, e irada vai te difamar às outras moças. Em porta alguma tu serás bem-vindo. Ou seja, mais uma vez, dentro dessa imprecação, aparece aí a tópica, ou melhor, o lugar comum, o topos, né? Que é o topos do Paraclausítiron, ou seja, parado diante da porta que está fechada, ou seja, ele não conseguirá ser amante de ninguém, né? Perfeito. Terminando. Pois não recusará altares aos seus prantos, nem pedras sacras, seja lá quais forem. Nenhuma ofensa deixa Cíntia mais aflita do que, roubado o amor, faltar-lhe o Deus, principalmente o meu, pois seja sempre assim, que dela eu nada tenho a reclamar. Invejoso, controla tuas vis palavras e deixa-nos seguir na mesma estrada. Ou seja, então Propércio, dentro de uma elegia, ele vai usar um expediente interessante que é justamente o expediente de usar a imprecação
né, o desejo de algum mal que venha a acontecer com o seu rival, no caso amoroso ou também poético, e então ele vai desejar que essa poesia não seja tão famosa ou tão importante. E para isso se vale do mesmo nível de linguagem que é utilizado nos epodos. Ou seja, me parece que a imprecação que é utilizada dentro da elegia, quando o ego elegíaco fala mal de alguém, ele está se valendo de um expediente de confinidade de gênero, ou seja, a elegia se aproximando do epodo e rivalizando com ela. Pois bem, vamos agora ao segundo rival poético e amoroso, que é Pôntico. Antes, entretanto, de falar de Pôntico especificamente, dos dois poemas em que ele é interlocutor, é interessante verificar que tanto Baço como Pôntico serão referidos por Ovídio mais para frente. No caso de Baço, há uma referência nos Tristia, né, nos Cantos Tristes de Ovídio, em que ele faz a referência aos dois, dizendo que Pôntico era famoso, Clarus ele usa, no poema heróico, enquanto Baço também era famoso nos jambos, nos iambos, né? Ou seja, nos epodos. E isso aparece lá nos Tristia de Ovídio. Pois bem, mais especificamente, no Tristia 4, 10, 47, 48. Pois bem, vamos adiante. Então, essa referência que o Ovídio faz a respeito desses poetas poderia sugerir que ele estaria garantindo verossimilhança àquilo que Propércio já havia feito quando enunciava esses dois interlocutores poéticos, né? E rivais amorosos. Então, nesse sentido, é como se o Ovídio, como também construtor do gênero elegíaco em Roma, tivesse fazendo a defesa daquele que é seu êmulo, ou aquele que é seu, na verdade, o seu inspirador. Né? A poesia de Propércio ela é sistematicamente citada por Ovídio, e não só ela, naturalmente. Então vamos ao poema 1.7. Enquanto cantas, Pôntico, a Tebas de Cádmo, ou seja, enquanto Pôntico canta a cidade de Tebas, ou seja, você vai ter ali então uma referência ao ciclo homérico, né, da Tebaida, né? Ou seja, que é um poema que a Tebaida, que é um poema famoso, né, e que provavelmente ou supostamente ou ainda ficticiamente o tal do Pôntico estaria construindo. Enquanto cantas, Pôntico, a Tebas de Cádmo e as armas tristes do fraterno exército, e quem dera eu fosse, competes com Homero. Que os fados sejam leves com teus cantos. É interessante essa referência, que os fados sejam suaves, leves com seus cantos, ainda que o canto não fosse especificamente leve ou suave. Ele é grave, ele é pesado, ele é um gênero elevado se comparado à poesia elegíaca. Pois bem, eu, como de costume, fico em meus amores. Meus amores, portanto, em letra maiúscula no caso, está fazendo uma referência aos cupidos, né? Aos meus amores, ou ainda a poemas de amor. Lembrem-se que o primeiro livro de elegias, os dois primeiros livros de elegia de Ovídio, chamam Amores. Né? Então são três primeiros livros de elegia, chamam Amores. Né? E Ovídio, então, estaria também fazendo uma referência a esses amores, que são amores
uh, físicos, como também são amores poéticos. Pois bem, vamos adiante. Eu, como de costume, fico em meus amores e busco combater a dura dona, mais escravo da dor do que do meu talento. E lamento o infortúnio desta idade. Assim eu passo a vida. Assim é minha fama. Aqui desejo a glória do meu canto. Louvado o único que agrada à moça culta e aguenta injustas ameaças. Pôntico. Que a miúde me leia, o amante repelido, e encontre auxílio ao conhecer os meus males. Então vejam só, ele está dizendo que na arte de amar, na arte de fazer poemas de amor, de fazer elegia erótica, ele não tem ninguém que possa combater, né? Ninguém que consiga se sobrepor a ele. Continuando. Se o menino certeiro, ou seja, o Cupido, também te flechar, se ao menos não violasses nossos deuses, dirás adeus, quartéis, adeus aos 7 exércitos que jazem surdos no sepulcro eterno. Em vão desejará compor suaves versos, pois o tardo amor não te dará poemas. Ou seja, não adianta você querer, agora que você vai ser abandonado por alguém, querer realizar poesia erótica se a sua poesia é a poesia épica. Então, não te espantarás. Não sou poeta humilde entre os mais talentosos dos romanos. Jovens não poderão calar-se ante meu túmulo. Aí vem o epitáfio. Abre aspas. Grande poeta do nosso ardor, morreste? Evita desprezar meus cantos com orgulho, o amor tardio cobra imensos juros. Novamente, ele vai rebaixar a poesia, talvez elaborada por Pôntico, na referência ao amor. Né? Ou seja, ninguém é capaz de realizar uma boa poesia sem ter treinado muito esse mesmo gênero. O último poema de hoje, então, será o poema 1.9 de Propércio. Vamos lá. Eu te disse, aqui ficou ruim, eu te disse, palhaço, amores chegariam. Ou seja, no poema 1.7 ele falou, olha, vai chegar a tua hora de você ser conquistado pelo amor. Né? E no 1.9, fazendo o nexo narrativo dessa poesia, ou seja, não só por ser mesmo um interlocutor, mas por se referir especificamente ao poema 1.7, em que ele tematicamente elabora esse desejo de que amores viriam no futuro. Pois bem, e aí a tradução do Guilherme, eu também não gosto da palavra palhaço e risor, que na verdade é escarnecedor, é alguém que fala mal de alguém, que quer atrapalhar alguém, enfim, invejoso ou alguma coisa nesse sentido. Amores chegariam. E não terias mais palavras livres, ou seja, você iria permanecer preso a um tipo de palavra. Eis que te calas suplicante sobre as leis dessa recém-comprada que te impera. Ou seja, ele chama de recém-comprada, por favor. Então ele está falando que a amante dele é uma amante que é paga. Ou seja, alguém que seria do submundo romano, né, da época, que te impera. Como as pombas caônias, eu canto no amor que jovens cada moça amansará. Ou seja, as pombas da Caônia é uma referência à cidade de Dodona, onde havia, na região do Epiro, onde havia lá um oráculo de Júpiter.
né? Então, é conveniente também lembrar que as sacerdotisas também são chamadas de pombas, columba, tá? Ok. Continuando. Então, ele está dizendo que até o oráculo irá confirmar, né, isso que ele está dizendo. Pranto e dor me tornaram perito por mérito, mas antes, sem o amor, eu fosse um leigo, ou seja, era preferível eu não ter me apaixonado, era preferível eu não fazer poesia de amor, porque assim também não sofreria, por conta de amor, né? De que vale, infeliz, cantar solene agora, chorando os muros que fizera Ânfion. Ânfion, o filho daquele mito anterior que a gente tinha conversado, não é? Então, continuando. No amor, melhor que Homero é um verso de Miminermo. Vocês estão lembrados também dessa referência, uma referência àquela poesia amorosa, elegíaca da Grécia arcaica, Miminermo. O verso em latim eu acho perfeito, né? Plus in amore valet Miminermi versus Homero. Ao pé da letra, mais no amor vale o verso de Miminermo do que Homero. É interessante que ele não vai falar do verso de Homero, mas vale Homero. E me parece então que é uma amplificação aí, ou seja, um verso de Miminermo vale mais do que a Ilíada e a Odisseia. Só isso, né? Mas é no amor. É no tema específico, no assunto específico, elegíaco, no caso da elegia arcaica. Continuando. Vai, eu te peço, e larga esses tristes livrinhos e canta algo que a moça queira ouvir. Ou seja, larga de cantar guerra, larga de cantar a batalha, aquela coisa sangrenta, aquela coisa que, aquele tema que vale para Homero e, entretanto, não vale nada na guerra amorosa, na guerra do leito, na guerra em que reina não a poesia épica, mas reina sim a elegia. E sempre lembrando que a elegia ela tem uma estreita relação formal com a épica. Afinal de contas, nós temos no dístico elegíaco um verso hexâmetro datílico e um pentâmetro datílico. O pentâmetro sendo uma corrupção, né? Lembrando até quando o vídeo fala que ele desejava cantar as armas e as batalhas, aí chegou o amor e roubou um pé do hexâmetro, transformando a elegia num pé manco, né? Aquele que tem a falta de um pé. Perfeito. Retornando, então, a elegia trata da guerra do leito, da alcova, enquanto a épica trata da guerra, da guerra sangrenta, da guerra que causa a morte. Perfeito. Vai, eu te peço, larga esses tristes livrinhos e canta algo que a moça queira ouvir. O que farás se te faltar assunto? Agora, insano, em pleno rio, pede água. Pedes água. Ou seja, é um ditado, Ou seja, quando você está louco, você vai procurar água no rio, né? É mais ou menos isso. Não estás pálido, não viste ainda o fogo, são só fagulhas do teu mal vindouro. Isto é, você vai também, futuramente, assim que for tocado pelo amor, está sofrendo, ardendo. E agora, por enquanto, é só uma fagulhazinha, né? Então, preferirás brincar com o tigre armênio, ou seja, vai preferir enfrentar um tigre da Armênia do que viver o amor. E na roda infernal, acorrentar-te, do que sentir na espinha o arco do menino, o arco do cupido. Sem poder negar nada à moça irosa, nenhum amor deu asas fáceis para alguém, sem também o oprimir com a outra mão.
aqui é interessante também. Todos esses sintomas amorosos que aparecem nesse poema, sintomas de amor, ou seja, do sofrimento amoroso, será recuperado na elegia 2:12 de Propércio, portanto, no segundo livro, ou ainda, como alguns defendem, uma hipótese, eu sou um deles, de que essa poesia 2:12 seria a abertura do terceiro livro de Propércio. E, portanto, Propércio não teria 4 livros de elegia, mas sim 5. Ok. E essa poesia, talvez eu trate com vocês na próxima aula. Estou pensando se não devo fazer isso. Então, continuando a nossa leitura do poema. Por favor, continuando. Não acredites se ela parecer disposta, mas te consome, Pôntico, ao ser tua. Não poderás correr teus olhos livremente. O amor não deixará que velhes outra. Não podemos senti-lo até que atinja os ossos. Quem quer que sejas, foge das carícias. A elas cederiam pedras e carvalhos. São 2 símbolos da dureza essencial da natureza, carvalhos e pedras. E tu, sopro ligeiro, mais ainda. Por fim, se tens pudor, confessa logo os erros, contar as dores alivia o amor. Pois bem, então esses 3 poemas que fazem então aí uma referência a um rival poético, a 2 rivais poéticos que seriam também rivais amorosos. Então eles rivalizam, eles emulam na poesia e eles rivalizam nos amores. Seria uma marca, uma construção desse primeiro livro de elegias que, nessa composição com interlocutores, o principal, Cíntia, e um segundo, Tulo, um terceiro, Galo, um quarto, Baço, e um quinto, Pôntico. Lembrando algo que eu falei ainda na época das aulas presenciais, a palavra baços, ela é uma palavra de origem arcaica que caiu em desuso durante um período muito longo da história linguística de Roma e que vai reaparecer lá no romance, né? no latim, no latim já absolutamente já corrompido, né? E que irá dar origem à palavra baixo em todas as línguas românicas. E a palavra pôntico, o nome pôntico, ele sempre se refere ao pontus. O pontus é o mar. Dentro da estrutura da poesia latina, muitas vezes os poetas, os comentadores, vão tratar a poesia épica como a poesia do ponto, ou seja, do oceano, pela sua grandeza, pelo seu volume. Então, a poesia épica é comparável à poesia ao mar. Né? Então, nós temos aí a referência a Pôntico como sendo aquele que realiza o pontus, ou seja, o mar, a poesia épica. Pois bem, são essas as considerações que eu tinha a fazer para vocês hoje. Encaminho para vocês esses 3 poemas e também vou passar um texto, só que ele está em inglês, a respeito daquela questão dos pseudônimos e da referência a esses dois interlocutores na poesia elegíaca de Propércio. Até a próxima.